Queridos, nós estamos no devocional de quarta-feira. O texto de hoje é João 16:8. Mas para ficar mais completo, nós vamos ler um contexto, que é do versículo 7 até o versículo 14. João 16, do 7 ao 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais; do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu sempre fico curioso quando eu escuto uma frase dessa. Por exemplo, Jesus disse isso e Paulo também. Olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas agora vocês não conseguirão entender, Ainda não podeis suportar. O apóstolo Paulo disse isso para os coríntios. Olha, muito tenho que vos dizer, mas de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios. Existem coisas espirituais, existem assuntos, existem profundidades no reino de Deus, queridos, que muitos de nós ainda não descobrimos, não vivemos, porque não nos preparamos. Tem muita coisa na palavra do Senhor, e isso eu vejo acontecendo na minha vida, que eu já li a Bíblia várias vezes, leio todos os dias, e às vezes eu passo por um texto e salta algo completamente novo para que eu compreenda. E eu penso, mas isso aqui não estava escrito aqui esse tempo todo e eu não tinha percebido como. De acordo com o meu envolvimento, com a minha entrega às coisas espirituais, o Senhor vai se revelando para mim e para você. Jesus disse que algumas coisas que os discípulos não compreenderiam só seriam compreendidas quando o Espírito Santo viesse e tomasse a vida deles. O Espírito Santo veio, derramou sobre a vida dos discípulos, dos apóstolos, eles se tornaram apóstolos, foi derramado sobre Paulo e foi derramado sobre as pessoas às quais Paulo pregou. Foi derramado sobre a igreja de Corinto, aquela igreja que tinha um monte de dons, mas estava tudo bagunçado. Não é que Deus não falava com aquele povo, não é que Deus não estava com eles, mas eles perderam a ordem e a decência. Não é simplesmente deixar as coisas acontecer de qualquer forma. O Senhor espera de mim e de você uma organização para que tudo funcione. Ele nos dá sabedoria para isso. Só que aquele povo de Corinto, olha que interessante, aquele povo de Corinto, mesmo tendo os dons espirituais, manifestando o poder de Deus naquelas igrejas, daquele período, Paulo diz para eles: olha, eu tenho muito mais que dizer a vocês, mas de difícil interpretação, porque vocês se tornaram tardios. Ou seja, eles tinham o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo eles não tinham maturidade para entender o que Paulo poderia falar, e eles não conseguiriam engolir, eles não conseguiriam mastigar, eles não conseguiriam. Então Paulo estava dando uma comida, uma papinha, algo ralo para que eles conseguissem se alimentar. Eu fico pensando, amados, o quanto Deus poderia falar comigo e com você se a gente se entregasse mais. Já parou para pensar? Que às vezes isso é muito pouco falado dentro das igrejas, mas Deus se revela cada vez mais a nós de acordo com a nossa entrega, certo? E às vezes nós nos entregamos na medida em que a gente acredita. Mas quanto mais eu leio e quanto mais eu oro, mais eu creio. E se a minha fé aumenta, mais eu consigo receber do Senhor, porque eu aceito aquilo. Vou dizer uma frase para os irmãos: nós só desfrutamos daquilo que a gente entende. Somente aquilo que eu compreendo eu consigo desfrutar de verdade. E estou falando sobre coisas bíblicas, sobre assuntos espirituais. Mas isso também se encaixaria nas outras áreas da vida. Então, quando eu cresço no conhecimento e na graça, eu cresço também na intimidade. E Deus me capacita a fazer isso pela vida dos outros. Alguém vai perguntar, mas por que eu deveria conhecer mais, pastor? Não é o quanto eu quero, é o quanto o Senhor me permite. Porque Deus dá uma medida de sabedoria para cada um, porque Ele sabe como fazer. O Senhor sabe das nossas estruturas. Mas à medida com que eu me entrego, à medida com que eu me santifico, olha, isso é muito importante. À medida com que nós nos santificamos,
À medida com que eu e você vamos deixando as coisas do pecado para trás e vamos nos santificando e nos envolvendo com as coisas espirituais, à medida que isso acontece, queridos, o Senhor vai se revelando, vai aumentando a minha fé e vai derramando sobre a minha vida aquilo que Ele sabe e o que Ele quer para mim. É óbvio, o Senhor tem chamados específicos. Eu, como pastor, o Senhor me chamou para ser um pastor. Mas eu ainda não descobri exatamente até onde o Senhor quer me levar no quesito de conhecimento, qual que é a área que Ele vai trabalhar mais por mim. E será que tem isso? Eu creio que sim. Quando eu olho na palavra do Senhor, eu vejo o apóstolo Pedro com o apostolado da circuncisão. Paulo disse isso. Eu li isso ontem aqui no livro de 1 Coríntios. No livro de Gálatas. Gálatas e Efésios. Mas ele operou em Pedro, o da circuncisão. Operou em Paulo, o da incircuncisão. O trabalho dos dois, queridos, era o mesmo, pregar o evangelho. Mas eles tinham um sistema de trabalho diferente. A forma com que Pedro pregava para os judeus era diferente do que Paulo pregava para os gentios. E Paulo era apóstolo, ele andava por aí, ele tinha obreiros que trabalhavam dentro das igrejas. Ministérios específicos, dons específicos, qualificações que Deus deu para cada um. Quando eu olho essas coisas, quando eu vejo em Efésios 4, a partir do versículo 7 em diante, que fala que Jesus subiu ao céu, derramou dons aos homens, e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores e mestres. O Senhor chama, o Senhor prepara, o Senhor levanta. Para quê? Para que isso que nós estamos estudando essa semana sobre o Evangelho possa ser levado da forma mais eficiente possível. Daí eu fico me perguntando, e pergunto para vocês também, será que eu estou sendo o mais eficiente possível que Deus gostaria que eu fosse? Será que eu estou caminhando aonde Deus gostaria que eu caminhasse no meu ministério? Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, diaconisa, eu não sou presbítero, mas todos nós somos filhos de Deus. Amém? Todos nós somos servos do Senhor. Então o ID é para todos nós. E o Senhor vai usar cada um do seu meio, do seu modo. Eu estou sendo o melhor que eu poderia ser com aquilo que Deus quer que eu faça? Com o meu chamado nessa terra? Todos nós temos esse propósito. A nossa vida, ela não se resume aqui, queridos. Tudo que nós fazemos aqui, o trabalho que nós trabalhamos aqui, o dinheiro que nós arrecadamos aqui, é para sustentar-nos nesse mundo e sustentar a nossa vida nesse mundo espiritualmente. Então, se eu olho para as minhas coisas materiais sem olhar para as coisas espirituais, eu estou regredindo. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo de número 2, ele fala assim: olhai para as coisas que são de cima, e não para as coisas terrenas, de baixo, perecíveis. Eu li isso agora há pouco, mas não me recordo exatamente o local onde está. Mas ele diz: olhai para as coisas que são de cima, e não as coisas terrenas. Por que ele está dizendo isso? Porque isso aqui é momentâneo. Quem tiver bem na fita aí vai durar uns 90 anos, mas tem que estar muito bem na fita para durar 90 anos, querido. Alguns passam mais e essas pessoas são abençoadíssimas. Mas quando se dura 90 anos ainda não é 100%. Então isso aqui é tudo momentâneo, isso aqui passa logo. O que eu vou fazer depois disso? Então tudo que eu faço aqui é para me sustentar a minha família, ajudar as pessoas aqui nesse mundo e me preparar para a vida eterna. E o Senhor tem conseguido fazer de mim o que Ele sonhou em fazer? O Senhor tem conseguido trabalhar na minha vida o que Ele sonhou em trabalhar? É isso que nós temos que focar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.